que a gente resolveu falar sobre isso? Porque, assim, no período da menopausa, dor musculoesquelética é relatada por pelo menos metade das pacientes. Então, é super comum. E a apresentação assim, de dor nas juntas, dor articular, é mais comum entre as mulheres de 45 a 55 anos, que muitas vezes coincide com o período da menopausa ou é agravado pela menopausa. Então, por isso que você vê, será... E aí o médico fica tentando, o ortopedista, né, fica quebrando a cabeça, isso é sintoma de menopausa ou isso é sintoma de uma artrite inflamatória, em que a inflamação ocorre efetivamente nas juntas por causa de uma doença reumática, por exemplo, como a artrite reumatoide, né? Então, por isso a importância do que nós estamos falando aqui para vocês hoje, né, doutora Luciana? Da mesma forma para a gente, né? Cada especialista vai receber a paciente do seu jeito, né? Da mesma forma que o ortopedista fica se perguntando, será que isso foi causado pela menopausa? Ou será que está sendo só piorado pela menopausa? O ginecologista também. A gente fica se perguntando qual a doença de base dessa paciente. Então, eu acho especificamente sobre o tema que a gente está falando aqui, de artralgia e dor no corpo, é super importante ter um diagnóstico correto. E aí que as especialidades devem andar juntas. E é por isso que a gente está fazendo isso. A artralgia, né, a dor nas juntas ou a dor no corpo, que é exclusivamente da menopausa, ela tem que ser um diagnóstico de exclusão. O que é pra gente um diagnóstico de exclusão? É aquele em que se descartou todas as causas principais e eu vou ficar com aquela causa, então, por último, depois de ter descartado outras coisas mais graves e mais importantes. Então, eu preciso descartar as doenças autoimunes, que elas são muito importantes, elas são graves e elas têm um tratamento bem direcionado, como a artrite reumatoide, o lúpus, né, a síndrome de Sjögren, que é aquela que dá artralgia e as mucosas secas, né, olho seco, boca seca, vagina seca. Então, isso tem que ser descartado logo de cara. Depois tem as dores musculares, né? Essas dores mais relacionadas a partes moles. Tem algumas medicações que podem dar dor, né, muscular, por exemplo, as estatinas, que é uma coisa muscular, e a artralgia também. Né? Isso é muito comum, as estatinas, né? Simvastatina, rosuvastatina. Tem pacientes que têm dor muscular e que está relacionado com o uso da medicação, dor artrálgica também. E hipovitaminose D também, né? A vitamina D muito baixa, ela dá corpalgia, que a gente costuma dizer. Dói tudo. A gente frequentemente pega aqui níveis de vitamina D de 8, 9, que é absurdamente baixo, e a gente repõe e a gente vê que a paciente melhora. Então, é um diagnóstico de exclusão. E aí, depois feito esse diagnóstico com minúcia, a gente vai elaborar um plano de tratamento, seja com o reumatologista, seja com o ortopedista. E aí é que o ginecologista entra para avaliar se essa paciente está na menopausa, mesmo, ou no climatério, se as flutuações hormonais, a queda do estrogênio, principalmente, vai estar relacionada com a piora desses sintomas, porque a paciente ela pode ter uma doença reumatológica, autoimune, ou hipovitaminose D, ou enfim, né, tá usando uma medicação, e aí a gente vai procurar corrigir isso, e eu posso entrar com uma reposição hormonal para tentar melhorar esses sintomas que estão sobrepostos pelos efeitos da menopausa. Não quer dizer que vai curar aquela patologia de base, mas pode melhorar. E se a gente chega à conclusão que a artralgia ela é só realmente da menopausa, aí mais uma indicação de pensar numa reposição hormonal. Muito bacana. Então, a gente tem que entender que haverá muitos sintomas nessa fase. Um deles pode ser dor nas juntas, a artralgia, né? Para dizer que é exclusivamente da menopausa, eu vou repetir, nós vamos ter que excluir as outras causas, e aí o ortopedista, o reumatologista, o clínico ou o próprio ginecologista vai investigar, né? Vou dar a terceira dica para vocês. Ó, a Vanilda Lourenço diz que está lá na Grã-Bretanha, diz que está com muita dor no calcanhar, tem 64 anos. Eu vi a fotinho aqui e a gente falou de vitamina D baixa. As pessoas que têm a tez mais morena têm que lembrar que nos lugares menos ensolarados tem muito mais risco de ter
Hipovitaminose, a doutora falou, hipovitaminose, pouca vitamina, vitamina D mais baixa, porque tem um filtro mais forte para o sol. Então, aqui em Bento ou aí na Inglaterra, você tem que ver. Lembrando, e agora eu vou ajudar também a doutora Luciana a dizer que não é só a junta que pode doer, né? Então, a junta é uma fonte de dor. E aí a gente tem que investigar. Não costuma ser o sintoma principal da menopausa a dor articular. Há outros sintomas, ele compõe uma síndrome mais ampla, mas ela é um sintoma prioritário em 21% das pacientes que têm a menopausa. Então é uma coisa importante, você entende? E além disso, a gente sabe que afeta, já disse, né, 50% das mulheres pelo menos, sintomas de dor nessa faixa etária, 45, 55, né? E pode anteceder casos de artrose que, na verdade, estão evoluindo. Às vezes o diagnóstico é muito sutil e difícil. E isso é uma coisa importante que vocês têm que entender. Bom, a mulher na menopausa ela vai ter 2 vezes mais chance de ter dores articulares, né? Ou rigidez, do que as mulheres que não estão na menopausa. Mesmo ajustado